Bom, um outro tema que mostra bem a relação entre os precedentes de um processo coletivo é um tema agora mais recente e que está muito atual, porque também tem um precedente do STJ que levou quase 10, 15 anos para ser estabilizado e que agora que estabilizado desde 2016, a questão foi afetada também no Supremo para discussão num recurso extraordinário com repercussão geral. Então, é o tema da coisa julgada, mais exatamente, dos limites territoriais da coisa julgada. Como nós sabemos, né, a coisa julgada no processo coletivo ela tem algumas peculiaridades em relação ao processo individual. A coisa julgada no processo coletivo ela é secundo eventum litis, no sentido de que a extensão subjetiva da coisa julgada é apenas para beneficiar os titulares dos direitos individuais. Então, não há coisa julgada em prejuízo dos titulares de direitos individuais no processo coletivo brasileiro. A coisa julgada só beneficia os titulares dos direitos individuais. Mas há coisa julgada coletiva. Eu não posso repetir uma demanda idêntica a outra, não importa nem o nome, nem quais são os legitimados, mas importa mais quem é aí o réu da ação, a causa de pedir e o pedido, porque eu posso ter ação civil pública idêntica a uma ação popular, se eu já tive julgamento dessa questão no mérito antes. Então, a coisa julgada secundo eventum litis é essa estratégia processual criada para que o processo coletivo não prejudicasse no direito brasileiro as pretensões individuais. E há também a coisa julgada secundo eventum probationis, né? Que é a coisa julgada que diz respeito à insuficiência de provas, né? Também falada pelo meu querido amigo professor Marcelo Abelha, colega da Universidade Federal do Espírito Santo, como coisa julgada rebus sic stantibus, né? Mantidas as mesmas condições. Porque se nós temos aí uma prova nova capaz de por si só alterar o resultado da ação coletiva, essa ação coletiva pode ser, assim, reproposta e, consequentemente, nós temos um novo julgamento com uma nova decisão sobre a matéria, porque é considerada a decisão anterior que ela não tinha estabilidade suficiente dado o interesse público no julgamento correto de uma ação coletiva. É o caso, por exemplo, que acontece quando a gente tem aí uma nova tecnologia que permite uma produção de prova técnica mais eficiente para saber a origem de uma poluição, por exemplo. Mas o processo coletivo como característica, então lá no artigo 103, que é o artigo que melhor disciplina a coisa julgada, artigo 103 do CDC, incisos 1, 2 e 3, vai tratar da coisa julgada nos direitos difusos e coletivos e individuais homogêneos. Os difusos e os individuais homogêneos como coisa julgada erga omnes, para todos. E os coletivos em sentido estrito como coisa julgada ultra partes. O que ele quer dizer com essa expressão? Quer dizer que inclui o grupo todo, que protege o grupo todo, que todos vão ser atingidos. Tá? E aí vocês percebem claramente que o processo coletivo acaba tendo um limite subjetivo da coisa julgada muito ampliado, porque atende muitas pessoas que não participaram do processo. Por exemplo, todos aqueles titulares de direitos individuais lesados, decorrentes de uma mesma origem comum de lesão, tá? No caso dos direitos individuais homogêneos. Tá? E aí, por medida provisória e depois pela Lei 97/97, o ordenamento jurídico foi alterado para incluir limites territoriais da coisa julgada coletiva, tentando fazer com que a coisa julgada coletiva se limitasse à competência territorial do órgão prolator. Isso é um problema muito sério, porque a tutela coletiva ela é pensada para ser molecular, ela é pensada para tutelar o grupo como um todo, para ser opt-out, tutela um, tutela todos. Então, quando eu acabo limitando a coisa julgada territorialmente, eu estou fracionando um grupo que era para ser pensado como um grupo integral. Então, esse problema tem uma série de consequências, tem uma ofensa constitucional ao acesso à justiça, que a gente já tratou,
tem também aí uma série de consequências infraconstitucionais e essa questão, com base nos elementos infraconstitucionais, foi decidida pelo STJ, depois de um longo período, como eu disse, 15 anos praticamente de discussão, e se entendeu finalmente superar essa interpretação mais rasteira do artigo 16 para compatibilizá-la com o microsistema do processo coletivo, e é isso que nós vamos ver agora. Bom, então, nesse precedente do STJ, da Corte Especial, por isso um precedente, né, artigo 927, inciso 5 do CPC, julgamento da Corte Especial se torna um precedente, né, o STJ entendeu que se o dano é de escala local, regional ou nacional, o juízo competente para proferir a sentença, certamente, sob pena de ser inócuo o provimento, por uma obviedade, lançará mão do comando capaz de recompor ou indenizar os danos local, regional ou nacionalmente, levados em consideração, para tanto, os beneficiários do comando, independentemente da limitação territorial. O que ele está dizendo é, olha, depende do dano e dos beneficiários. Se o grupo ele é maior do que o território local, é regional, ele tem que ser tutelado regionalmente. Dessa forma, o acórdão embarcado proferido pela terceira turma, no ponto, limita territorialmente a eficácia do provimento da Justiça Federal. De forma a priorística, diverge da orientação fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reformado. E aí eles dizem, não é possível admitir a limitação dos efeitos da decisão proferida em sede de ação coletiva para circunscrevê-los tão somente a limites territoriais que se compreendem na competência do juiz prolator. Pois se assim fosse, estaríamos desvirtuando a natureza da ação e, o que é mais grave, cindindo o direito coletivo, difuso individual homogêneo e criando assim um direito regional. Então aqui o STJ reforça a ideia de que o direito é o direito do grupo e que, portanto, ele não pode ser fragmentado, que a tutela é molecular, não atômica, e que, portanto, o grupo deve ser tutelado de forma integral, e que não é o território do órgão prolator que vai fracionar esse grupo. No mesmo sentido, né, outra decisão, e aí tem uma série de decisões do STJ já reforçando isso. Né? Portanto, né, com essas decisões do STJ, o que nós temos? Todos os direitos coletivos lato sensu, direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos são tutelados como direitos de grupo e, portanto, não podem ser fragmentados pelos limites territoriais do órgão prolator. Segundo, na extensão jurídica levada a juízo, quer dizer, o problema é local, regional ou nacional, é isso que o juiz vai analisar. O problema que foi levado a juízo. O juiz decide sobre um problema concreto, sobre aquela questão que foi levada a juízo. Se a dimensão do problema é local, regional ou nacional, é essa extensão que o juiz tem que dar em relação a essa decisão. E aí eu lembro que o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, que vale para o microsistema, diz que danos de âmbito regional ou nacional devem ser julgados pela capital dos estados ou no Distrito Federal. Isso para garantir até que essa decisão tenha um impacto em todo o território nacional e tenha alguma representatividade. Né? E o próprio STJ já decidiu que é Distrito Federal ou capital de estado. Então o dano nacional não precisa ser julgado em Brasília, pode ser julgado em qualquer capital de estado, tá bem? Mas o que define, então, a extensão é o problema que foi levado a juízo. Nos limites da decisão transitada em julgado, e isso é muito e particularmente especial, porque nós estamos falando, né, que é a própria decisão que vai definir esses limites territoriais, né? Se a decisão reconheceu a extensão nacional, essa questão foi estabilizada pela coisa julgada, há uma preclusão. Eu não posso querer discutir isso lá na fase de execução. Aqui, mutatis mutandis, se dá o contrário do que acontece no caso da legitimação das associações. Eu ingressei a ação por representação, estou limitado a quem autorizou.
E é isso que vai ser estabilizado no título. Aqui eu ingressei uma ação, discuti a questão com o âmbito nacional e isso ficou estabilizado no título executivo, no trânsito em julgado, e isso virou um título executivo, então esse título executivo já estabilizou essa questão, porque a discussão que tinha que ter ocorrido se o dano era nacional ou não, ela tinha que ter se dado no processo de conhecimento. Agora, no processo de execução, não é mais o momento para a gente discutir essa questão, nem na liquidação, nem na execução. Tá bem? Contudo, como eu disse, eu tinha advertido, essa questão foi sim parar no Supremo Tribunal Federal, se não me engano, o tema 1075, uma correção lá, porque eu tinha colocado o tema 1070, mas é 1075, né? E o que discute esse tema? A constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, segundo a qual a sentença para coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Fevereiro de 2020. Tá? Bom, esse tema tem até uma decisão de suspensão. Antes de a gente entrar nos meandros da decisão de suspensão, porque eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o efeito dos casos repetitivos, e aqui não é a questão de ser precedente ou não. Tá? Eu quero lembrar a vocês que os casos repetitivos são uma técnica de julgamento de processos repetitivos. Eles podem vir a ser precedentes, mas eles não são necessariamente precedentes. Tá? Eu gostaria de repisar que como o processo coletivo é um direito fundamental e como se trata de um desdobramento do direito fundamental à organização e procedimento, para que eu restrinja direitos fundamentais, eu preciso de um direito fundamental no sentido contrário, oposto, que faça aí justificativa para restrição. Restrição de direitos fundamentais somente no âmbito de direitos fundamentais. E aqui não me parece que exista nenhuma razão para restringir a tutela dos direitos coletivos aos limites territoriais do órgão prolator, porque nós vamos ter decisões contraditórias no território nacional. Nós vamos ter uma tutela menos qualificada destes grupos, porque as pessoas que estão naquele território vão ser beneficiadas, as pessoas que estão no território vizinho não. Tá? Então, me parece que não há nenhum argumento de direito constitucional que possa dar suporte ao Supremo Tribunal Federal decidir contra esta tese fixada pelo STJ, que, na verdade, é uma garantia da própria extensão que os direitos fundamentais coletivos têm na nossa Constituição, que não difere o regime jurídico dos direitos coletivos do regime jurídico dos direitos individuais do ponto de vista da proteção. Tá? Então, vamos então analisar a questão da decisão de suspensão. Teve uma decisão do ministro relator no sentido de suspender em todo o território nacional as ações coletivas que tratassem desse tema. E aí usou aí os casos repetitivos, né? O recurso extraordinário repetido, artigo 1035, parágrafo 5º, né? E é importante que a gente saiba que o recurso afetado está na fase de conhecimento. Vocês vão ver por que isso é importante. Porque é o caso que está sendo discutido. E aí foi interposto um embargo de declaração sobre essa decisão de afetação, justamente porque o recurso está na fase de conhecimento e, infelizmente, o Supremo, o ministro, o relator, entendeu que estão suspensas todas as causas pendentes de deliberação do artigo 16, com 3 características que ele considerou muito claras. Qualquer grau de jurisdição, não importa se é primeira instância, segunda instância ou o Supremo Tribunal Federal ou STJ, qualquer fase, não importa se é conhecimento, cumprimento de sentença ou execução, até mesmo a ação rescisória, ele incluiu nos embargos de declaração, sejam as ações de liquidação e execução individuais ou coletivas, porque como a gente sabe, a ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos, ela tem 3 fases, né? Fase de conhecimento, condenação genérica, fase de tutela individual, propriamente dita, que é a liquidação e execução do direito individual, né? Aquela fase que o ministro Teori Zavascki chamava de margem de heterogeneidade, né? Que difere do núcleo de homogeneidade dos direitos individuais homogêneos, né? E nessa fase eu posso ajuizar uma liquidação e execução individual.
E aí diz o ministro, também essas estão suspensas se está discutindo nessas ações o artigo 16, os limites territoriais, tá? Então individuais e coletivos. Então, bem abrangente a decisão de suspensão. Mas é muito importante ler a decisão nas entrelinhas e aí aprender que o Supremo tem tomado cuidado de limitar essas decisões aos casos concretos, né? E a nós, processualistas, a nós que somos estudiosos do direito, do processo, nos cabe defender que precedentes estão vinculados aos casos. Os limites dos precedentes são os casos que estão sendo discutidos. Este caso é um caso que está na fase de conhecimento. E aqui que diz o ministro para compensar a extensão da decisão. Ele fixou exceções, casos que não devem ser suspensos enquanto está tramitando essa questão no Supremo. Tá? Não deve ser suspenso quando não foi discutida a questão do artigo 16 da LSP, da Lei da Ação Civil Pública. Se não está sendo discutida essa questão, não foi invocada, não deve ser suspenso. Não deve ser suspenso quando a questão já tiver sido preclusa. Tá? Ela já estiver sido discutida, ou ela já poderia ter sido discutida e não foi. Tanto deduzido quanto dedutível. Ela poderia ter sido discutida e não foi discutida. Também aí está preclusa. Né? Estes casos não devem ser paralisados, disse o ministro. Né? Por quê? Há uma contradição, então, na decisão. Por quê? Porque nos casos de cumprimento de sentença, execuções e ações rescisórias, a possibilidade de discutir essa questão sobre os limites territoriais da coisa julgada já passou. Se o título executivo judicial, como nós vimos lá na decisão do STJ, ele já estabilizou com a coisa julgada e a sentença, o acórdão dizia que vai ter extensão nacional, essa questão já foi decidida, já foi discutida, já teve preclusão. E aí não caberia, portanto, repisar essa questão, porque são questões intempestivas ou preclusas. Ou deveria ter sido discutido antes e não foi, ou já está preclusa. Então, acho que essa técnica aqui pode nos evitar uma suspensão de vários casos pendentes, né, que já tenham discutido essa questão, tá bem? Especialmente aquelas ações individuais para liquidar e executar sentenças coletivas que já transitaram em julgado com extensão no território nacional. Se houver a suspensão, e esse é o último ponto que nós vamos tratar nessa aula, se houver a suspensão, como se trata de caso repetitivo, isso vale tanto para o IRDR quanto para o recurso extraordinário especial repetitivo, é possível fazer uma distinção. O juiz decide pela suspensão do seu processo, você vai lá e analisa, vê que a matéria já está preclusa ou que é intempestiva a alegação do artigo 16, tá? E que, portanto, não tem conexão com aquilo que vai ser decidido pelo Supremo, porque essa oportunidade já passou, que o Supremo não vai decidir para o passado, o processo que está no Supremo é um processo de conhecimento, de vocês é um processo de execução. Aí vocês dizem, aqui não, juiz, tem que fazer a distinção, usando o próprio embargo de declaração, a decisão do ministro relator do tema 1075, vocês vão dizer, esse caso já é intempestivo ou preclusa a discussão do artigo 16, e, portanto, o caso deve prosseguir porque ele não está suspenso, conforme a decisão do ministro. E para fazer essa distinção, você tem que fazer uma petição simples com o artigo 1039, parágrafo 9º, né? Dizendo que é distinto todo o caso em que a questão não houver sido alegada, a alegação agora for intempestiva ou a questão já estiver preclusa. Muito bem. Para que a gente não encerre sem algumas reflexões finais, eu gostaria de fazer aqui algumas conclusões, né? Alguns debates, né? Para que a gente pudesse aí, fixar um pouco do que foi dito e algumas das tendências do processo coletivo para o futuro. Essa primeira aula bastante ampla que nós fizemos, né? A evolução do processo coletivo no Brasil nos leva a um sistema misto de pelo menos 3 espécies distintas e começam a surgir algumas outras novas hipóteses de tutela de grupos e de situações jurídicas coletivas. Tá?
As ações coletivas opt-out são as tutelas coletivas que a gente já conhece, tutela 1, tutela todos, tutela de direito alheio em nome próprio por substituição processual, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, habeas corpus coletivo, todas as ações do processo coletivo, ação popular, etc., ação de improbidade administrativa. Os casos repetitivos, e aí nós temos o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Nós temos o recurso especial extraordinário repetitivo, temos o recurso de revista repetitivo na Justiça do Trabalho, né? E eu gostaria de apontar aqui, como fala até mesmo a recente recomendação 76 do CNJ, que há uma preferência quando houver esses incidentes, esses recursos das ações coletivas, das ações individuais para afetação dos casos a serem julgados, porque esses casos repetitivos também acabam implicando na tese ser aplicada também para o processo coletivo, não só para os processos individuais. Há uma preferência da ação coletiva. As ações coletivas ordinárias, que são aquelas ações por representação dos temas 82 e 499, em que tutela o grupo que autorizou a ação e a tutela de direito alheio e nome alheio, né? Nós falamos ainda, en passant, do artigo 55, parágrafo 3º, conexão por afinidade, e do artigo 69 da cooperação judiciária, parágrafo 2º, incisos 2 e 6, que permite a reunião de processos repetitivos e permite também a produção de prova, a reunião de processos para a produção de prova conjunta. Além disso, eu gostaria de frisar que o Brasil tem, no sistema das ações coletivas, as ações do primeiro tipo, né, ações atípicas, que permitem todas as espécies de ações transubstanciais, qualquer outro direito difuso ou coletivo. E, portanto, tutelam de forma mais ampla situações jurídicas referentes aos grupos de pessoas. Essa tutela é a tutela mais protetiva que nós temos no ambiente da tutela coletiva, tá? O CPC se aplica diretamente ao processo coletivo, nós vimos vários exemplos disso, e vimos também os exemplos em que ele não se aplica, e nós temos que dar uma preferência da tutela dos direitos fundamentais difusos e coletivos em sentido estrito, sempre para as ações coletivas, porque esses direitos têm, por natureza, essa tutela mais ampla, né? No caso dos direitos individuais homogêneos, a tutela do grupo integral, aquela tutela pela ação coletiva, propriamente dita, pela ação civil pública, ela é mais adequada quando as pretensões forem de pequeno valor e não estimularem o ajuizamento de ações individuais, e, portanto, a falta de tutela estimularia, por exemplo, as instituições financeiras, as companhias de telefonia fixa a provocarem pequenos danos, porque não haveria o ajuizamento de ações para reparar esses danos e acabaria gerando um lucro por um comportamento indevido, né? Mas também quando o bem jurídico tutelado seja muito relevante, né? Existe um macro-bem, né? O micro-bem é aquela tutela individual e o macro-bem, um bem jurídico muito relevante. Para dar um exemplo aqui de um bem jurídico muito relevante, né? As indenizações individuais no caso do Rio Doce são de interesse público coletivo, porque há um interesse na reparação integral de todas aquelas comunidades atingidas, até pelo valor envolvido, né? O valor de recuperação do trauma sofrido por essas pessoas, que é um valor coletivo de toda a comunidade brasileira. Tá? Muito bem, essas eram as considerações, né? Outras situações podem ser tuteladas por outros mecanismos, né? Como a gente viu aí, é uma questão até de estratégia processual, ou às vezes de técnica. É uma tendência mundial nós reforçarmos a posição do ombudsman como fiscal do ordenamento jurídico, e o Ministério Público exerce essa função para fazer bem funcionar os serviços públicos, até mesmo por autocomposição, evitando o ajuizamento de ações. É uma tendência internacional, as agências reguladoras teve uma função também na tutela coletiva relevante, também evitando o ajuizamento de ações. E eu acho que a combinação de todos esses mecanismos fortalece e faz com que o nosso sistema possa progredir ainda mais. Nós somos talvez o país com o maior avanço de experiência
no civil law em ações coletivas. Existem alguns países agora despontando com ações coletivas também, como a Holanda, com os acordos coletivos, o Israel, com uma ação coletiva muito mais parecida com a ação coletiva class action norte-americana, até com estímulo das ações coletivas serem ajuizadas por advogados, mas o nosso modelo tem se mostrado um modelo muito bem sucedido. Uma pesquisa que eu fiz ali entre os anos de 2014 até 2018, nós tivemos mais de 300 mil ações ajuizadas, e isso mostra a efetividade do nosso processo coletivo. E também tivemos muitos resultados positivos na transformação social e no cumprimento de direitos.